Assim como pela manhã retomamos a sequência de sermões em Deuteronômio 23, do verso 15 ao 18, hoje à noite nós vamos retomar a exposição do Evangelho de João, João capítulo 6, na última sessão, do verso 60 até o verso 71. João 6, versículos 60 a 71. Diz a palavra de Deus. João 6,60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creram. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: Pois isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, o Filho de Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de o entregar, sendo um dos 12. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, nós rogamos ao Senhor que fale conosco esta noite, ó Deus. Seja suave ou duro este discurso, nós queremos te ouvir. Nós não queremos ouvir de maneira nenhuma, certamente, palavras de um homem, nem pensamentos humanos dissociados do agir do teu Espírito. Mas nós queremos falar o homem que o Senhor separa para falar da tua parte somente aquilo que vem do Senhor. Me impeça, Senhor Deus, de falar de qualquer palavra que não proceda do Senhor. Ao mesmo tempo, eu te peço, abra o coração dos teus filhos. Prepare, Senhor Deus, como terra fértil, para, ouvindo a tua palavra, não rejeitá-la. E se no nosso meio alguém precisa receber o Evangelho pela primeira vez, que essa pessoa não receba essa palavra como duro discurso, mas como palavra de salvação. É o que nós te rogamos nessa noite, em Cristo nosso Senhor. Amém. O chamado politicamente correto, que tomou conta da nossa sociedade, do tempo em que nós vivemos, do modo que falamos, como agimos, como nos relacionamos, ele promete muito e entrega pouco. As pessoas que defendem você usar de uma linguagem e de um modo de agir politicamente correto, elas dizem que se nós andarmos assim, se nós tivermos esses determinados cuidados na fala, nas relações, nós não vamos machucar o outro, nós não vamos ferir o outro. E esse tipo de promessa é uma promessa cristã. Nós devemos falar a verdade em amor. Isso é puro cristianismo. Eu devo me preocupar não somente com o conteúdo da fala, mas com a forma de falar e também o tempo de falar aquela determinada verdade. Isso é cristianismo. Mas o politicamente correto, ele diz que você deve ter um cuidado tão grande, que muitas vezes é melhor você nem falar. No final das contas, o que acontece na prática é que a linguagem da nossa época, ela fala muito e diz quase nada.
Pode prestar atenção. Os discursos da nossa época são vazios, ainda que sejam cheios de palavras. Existem pessoas, e eu acho que vocês vão conseguir reconhecer agora, imaginando, que podem passar 1, 2, 3 horas falando, eles vão lhe entregar um vocabulário extenso, vão demonstrar grande capacidade, né, de fala, em público especialmente, ou em privado, mas no final você percebe, esse sujeito não disse absolutamente nada. Ele falou, mas ele não disse nada. O que ele fez foi verborragia. Ele falou coisas ali, soltou palavras, mas as palavras não têm conexão uma coisa com a outra. Porque todo cuidado é para não, de maneira nenhuma, atingir o outro, para não machucar o outro, para o outro não ficar com raivinha, para aquela pessoa não se, né, o outro ali do outro lado não ficar achando que é com ele. Então é tanto cuidado, tanto zelo, que no final das contas, você não consegue falar nada. Você só enrola. Os políticos são mestres nisso, né? Não é à toa que é politicamente correto. Os políticos são mestres em falar horas e não dizer nada. Você consegue perceber nos debates que um fala, o outro replica, e parece que os dois estão falando absolutamente a mesma coisa. Mas ambos estão em lados opostos, que ninguém está dizendo nada. Nós, que já temos mais tempo, né, de igreja, pelo menos eu já tive muitas experiências assim de ouvir sermões longos, que no final você ficava dizendo assim, o que foi que o pastor quis dizer? Eu não entendi nada. É porque, na verdade, a preocupação de não machucar é tão grande que não sobra quase nada do Evangelho. O Evangelho só faz sentido quando primeiro a lei nos machuca, quando primeiro a lei nos aponta o pecado, fere a nossa carne, quando tenta arrancar lá de dentro aquilo que realmente está fazendo mal. Então, todo sermão é assim, irmãos, todo sermão é assim. Você percebe que quanto mais o pregador, o fiel, ele vai falando, mais a tua vida vai sendo exposta, mais os nossos pecados vão sendo revelados. E isso machuca. Por mais delicado que ele seja, por mais sábio que ele seja no uso das palavras, vai machucar, porque é a verdade e a verdade machuca. Daí vem o compromisso do pregador, em saber que a verdade está acima até mesmo do bem-estar do meu irmão. Porque o bem-estar sem verdade é engano. Ainda que vocês tenham um mal-estar durante a pregação, porque o sermão está apontando o teu pecado, vocês vão perceber como no final do sermão, a graça que é apontada em Cristo Jesus e a esperança do Evangelho vão te trazer um bem-estar genuíno. Se vocês ficam simplesmente com o bem-estar do começo ao fim, o que vocês vivem é um engano e não a palavra de Deus. Agora a pergunta é, esse tipo de discurso, ele atrai ou ele retrai? Não tenha dúvida. Ao homem natural, o discurso verdadeiro e direto, ele faz com que as pessoas se retraiam. Ele faz com que a nossa audiência ela tenda a ser cada vez mais concisa, cada vez mais, um número cada vez menor. Isso não quer dizer que a igreja não vai crescer, isso quer dizer que esse número ele é pequeno em relação àqueles tantos que você pregou. A igreja séria, a igreja fiel, saudável, cresce, falando a verdade. Mas esse número, ele não é um número assim absurdo, que você de um dia para a noite você vê um estouro na igreja. Porque o discurso machuca. E nós, homens naturais, se não formos convencidos pelo Espírito, não queremos esse tipo de discurso. Jesus Cristo tinha compromisso com a verdade. Não é que ele não se importava em não machucar. Não, Jesus Cristo era pastor de ovelhas. Os irmãos devem lembrar em algumas situações que ele via as pessoas aflitas
E ele ia lá rapidamente para socorrê-las. No próprio Evangelho de João, no início do capítulo 6, ele fez um grande milagre, porque, como pastor, ele percebeu que as pessoas tinham fome e ele fez multiplicar pães e peixes. Como é que você vai dizer que esse homem ele não se apieda do outro? Que ele não é misericordioso? Ele é misericordioso. Mas perceba, o discurso do sermão ali, para a multiplicação dos pães e peixes, atraiu uma multidão sem fim. E você começa o capítulo 6 com a multidão, que era composta de judeus, era composta de discípulos que já estavam ali, andando com o Senhor há algum tempo, e composta dos 12. À medida que o sermão do Senhor vai se desenvolvendo, que eles seguem Cristo para o outro lado do mar, e essa mesma audiência o segue para ouvir, e o sermão vai se desenvolvendo e ele vai dizendo, apontando o pecado, a necessidade da fé para a salvação, as coisas começam a mudar. E aquilo que era uma multidão passa a ser somente 12. Observe, capítulo 6, verso 41. O texto diz, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Os primeiros a reclamar do discurso foram os judeus. Por quê? Porque Jesus disse assim, eu sou o pão que desceu do céu. E eles disseram, como ele é o pão que desceu do céu? Eles entenderam que o que Jesus estava dizendo ali é que ele tinha descido do alto, ele procedia do céu. E nós não vimos esse homem, ele não é filho de Maria e de José. Eles aplicaram a mensagem espiritual a uma literalidade sem sentido. E aqui os irmãos vão perceber que essa é uma questão que João trata muitas vezes, né? O problema da hermenêutica. Você quer aplicar o texto literalmente aquilo que você acha que o texto diz. Isso aconteceu lá no capítulo 3, na conversa entre Cristo e Nicodemos. Jesus disse, é preciso, é necessário nascer de novo, Nicodemos. Ele disse, como pode um homem sendo velho nascer de novo? Isso não faz sentido. E Jesus estava dizendo, ele precisava era se converter. Jesus vai falar com a mulher samaritana, pede um copo d'água a ela. Ela diz, como é que eu, sendo mulher samaritana, o senhor vem falar comigo? Aí ele diz, eu tenho uma água que se eu te der, você nunca mais vai ter sede. Aí ela disse, esse homem vai resolver o meu problema. Eu não aguento mais vir nesse poço, pegar água todo dia. Eu quero dessa água, para que eu nunca mais venha aqui. Jesus estava dizendo que ele é a água da vida. Se beber dele, ou seja, se crer nele, você fica satisfeito para a eternidade. Mais um problema hermenêutico. Agora ele diz, eu sou o pão. E aí os judeus dizem, como é que ele é o pão que desceu do céu? Se ele nasceu de uma mulher e de um homem. Ele é homem. Jesus está dizendo, eu sou homem encarnado e eu sou Deus. Eu sou o Filho do Deus vivo. Então, aqui começa a audiência a se retirar. Nós tínhamos judeus, nós tínhamos os discípulos e nós tínhamos os apóstolos. Os judeus são os primeiros. Eles já não querem mais andar com o Senhor, porque o Senhor tratou o pecado deles e eles não gostaram de ouvir aquele discurso. Agora, no capítulo 6, verso 60, o texto que nós estamos tratando, diz assim, muitos, pois, dos seus discípulos ouvindo isto. Veja aqui o segundo ponto da audiência. E lá no final, você tem
Verso 70 e 71, respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12. E aí no verso 71, e isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então os judeus estão fora. Primeira parte da multidão já rejeitou Cristo. Ele não pode ser o pão que desceu do céu. Eles não tinham o Espírito. E por isso não creram. O próprio Cristo disse, vocês não creem porque se o Pai não me der, vocês não podem crer. Ninguém vem a mim se o Pai não me der. Agora, vamos ver os discípulos. Muitos, pois, os discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? O que é que tem de duro no discurso de Cristo? Ele tinha acabado de dizer nos versículos anteriores, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Sabe qual foi o problema deles? O problema hermenêutico. Esse homem está ensinando que eu tenho que comer a carne dele e beber o sangue dele. Esse discurso não dá para... Esse não dá para aguentar, não. Isso é loucura, isso é radicalismo religioso. Na verdade, não era nada disso que o Senhor estava dizendo. Por que eles não entendem? Vocês acham que os judeus da sinagoga não tinham capacidade intelectual de reconhecer essas figuras de linguagem? É claro que eles tinham. Vocês acham que os discípulos que já tinham visto ali alguns milagres e ouvido alguns sermões do Senhor não teriam capacidade cognitiva de reconhecer isso? Eles tinham. O que eles não tinham era o Espírito. Meu irmão, não ache que o teu amigo doutor e pós-doutor tem mais condições de receber Cristo do que o teu amigo que é faxineiro. O problema não é intelectual. O problema não é simplesmente ensinar as pessoas a lerem melhor a Bíblia para então elas se converterem, mas entender que todas essas ferramentas hermenêuticas que nós devemos sim conhecê-las, elas sozinhas não vão resolver o problema do meu coração. Se o Espírito não me der a capacidade de compreender. Duro é este discurso, quem o pode ouvir? O que é que você espera? Jesus já tinha acabado de perder uma parte da audiência, os judeus. Agora os discípulos, que eram basicamente a maior parte da multidão, começam a dizer, rapaz, esse teu sermão aí não tem quem aguente não, está pesado demais, pastor. Aí ele diz, sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isto escandaliza-vos? Então, nos parece aqui, irmãos, que não é que eles foram para a praça pública dizer que o sermão era duro, mas isso era a boca miúda. Entre eles ficavam dizendo, não tem para que isso não. Essa história aí de comer e beber o corpo e o sangue deles está errado. E aqui o Senhor demonstra que ele não é simplesmente o filho de Maria e de José, ele é Deus. Ele é onisciente. Ele vai até os discípulos e diz, vocês acham que isso escandaliza? Então vocês não sabem de nada não, tem mais coisa. Verso 62. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Vocês estão com dificuldade porque eu estou falando da fé para a salvação. Porque comer do pão e beber do cálice é crer. Comer do corpo, aliás, e beber do sangue é crer. E lembrem-se que eu avisei e expliquei que isso não é, aquele não é um texto que se refere diretamente à ceia, mas à fé. E eles disseram, isso escandaliza vocês, só crer. Imagine se eu falar agora que o Filho do Homem que desceu para a terra, se encarnou, é filho de Maria e José, agora vai subir para o céu. Vocês acham isso pouco? Aí ele diz, no verso 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Irmãos, me entristece
Eu procurei em mais de uma tradução que a nossa tradução usa aqui espírito no verso 63, no início do verso 63, com E minúsculo. Isso claramente é um erro. Não é um espírito, é o Espírito Santo, com E maiúsculo. Então o que é que vivifica? É o Espírito que vivifica. Ele está dizendo aqui, eu posso morrer de pregar para vocês, o problema não é a dureza do sermão, o problema é a dureza do coração, como diz Calvino. O problema, meu irmão, não é que o sermão é muito pesado, não. Não é que é muito duro, não. É que o teu coração é duro demais. O nosso coração, ele sempre deseja que ouçamos da pregação o que nós devemos fazer para então sermos salvos. Isso é natural, acontece com cada um de nós. O Espírito vai lá no nosso coração e quebra o nosso coração para dizer, não é assim como você quer. O papel do pregador é trazer a mensagem. O papel do Espírito é aplicar a mensagem no teu coração. Então não fique com raiva do pregador. Se você ficar também, paciência, mas não fique. Não fique com raiva, porque aqui a mensagem procede de Deus. E se você acha duro demais a pregação, o problema está em você. O Espírito não está te vivificando. Eu me converti em 2005. Não faz tanto tempo assim, mas já faz um tempo, né? Já tem um tempo de conversão. E nesses anos, né, que eu já estou na igreja, eu já vi muitos sermões, muitos. Eu sempre gostei muito de ouvir pregação. E é lógico, no começo da fé, tinha alguns sermões que atraíam mais. E geralmente eram aqueles que davam passos para você, né? 5 passos, 7 passos. Era uma formulazinha mágica ali, faça isso, faça aquilo, vai dar certo. Quando você conhece a pregação reformada, quando você é exposto à exposição, né? Redundância, mas é verdade. Quando você tem contato com a exposição bíblica, você diz assim, rapaz, isso aqui é diferente. Isso aqui é completamente diferente do que eu ouvia antes. Aquele passinho para cá, passinho para lá, não faz mais sentido nenhum. Porque agora é a Bíblia que está falando comigo. E aí você percebe que a Bíblia rasga o seu coração por dentro. Ela vai lá no interior da tua alma e arranca o que você pensa que ninguém sabia. E o pregador que não te conhece passa a falar. E você diz, como é que esse homem está sabendo disso? Porque é o Espírito que está vivificando a palavra. É o Espírito que está falando contigo. E aí a audiência começa a se dividir. Uns vão murmurar, como os judeus, dizendo, não, esse Jesus não é Deus. E na igreja tem muitos que acham que Cristo não é Deus. Isso é um absurdo, mas existe. Outros vão dizer, não, ele é Deus. Mas essa pregação não dá para engolir, não. Isso aí é duro demais, é radicalismo religioso. E aí vão ficando pelo caminho os que pensam assim. Ele continua, verso 64. Mas há alguns de vós que não creem. Perceba agora, ele está tocando no ponto onde você vai entender os motivos pelos quais alguns recebem e outros não recebem. Ele havia dito aqui dos fariseus, né, dos saduceus, dos homens ali da sinagoga. Ele diz, verso 46, não que alguém visse ao Pai, e a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade,
Na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo o seguinte: ou vocês creem, ou não tem esperança. Vocês são judeus, mas vocês estão negando a fé de Abraão. Vocês precisam crer. Aí agora, voltando para a sessão que nós estamos lendo, verso 64, mas alguns de vós que não creem, percebe? Os judeus não criam, por isso rejeitaram Cristo. Os discípulos aqui não criam, por isso rejeitaram Cristo. O problema não é o discurso duro, o problema é a dureza do coração incrédulo. É a incredulidade que nos faz rejeitar a pregação. Aí Jesus diz: mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir ao Pai, a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Esse versículo é tremendo. Ele diz: olha, ou vocês creem, vocês não têm vida eterna. O que é que se espera de uma pessoa que ouve isso? Que ele diga: não, então eu creio. Mas a reação ao sermão dos discípulos passa a ser a mesma reação dos judeus. Depois que eles foram encostados na parede e foi dito: ou vocês creem, ou vocês não têm a vida eterna. E aí, veja o verbo que é utilizado, né? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Observe. Você tem uma caminhada. A nossa religião é chamada religião do caminho. A vida cristã é descrita como a caminhada cristã. O apóstolo Paulo diz que essa caminhada, muitas horas, é tratada como corrida da fé. Que eu não devo carregar comigo pesos excessivos para não atrapalhar na corrida da fé. Estes aqui tornam para trás. O que é isso? Eles saíram da corrida da fé. Eles já não mais estão na caminhada da fé. Tornaram para trás. Essa tomada de decisão, às vezes, é assim. Uma pregação, uma confrontação com o teu pecado, o sujeito sai daqui com raiva e torna para trás. Ele simplesmente abandona. Mas existem outras formas de abandonar Cristo. Diminuir o passo. Deixa a igreja ir na frente e você começa a ficar atrás. Não andar mais com os irmãos. E você vai diminuindo, passa a passada, até não ser mais percebido no meio do povo de Deus. Ninguém jamais se lembra de você, porque você está numa passada muito menor do que a igreja. Até o ponto que você para e volta. Eu acho que vocês se lembram do caso de Israel, quando estava saindo do Egito. Eles chegaram até determinado ponto, e porque faltava água, eles desejaram voltar para o Egito. Eles andavam mais um pouco, e porque faltou ali a carne, alguns quiseram voltar para o Egito. E outros, depois de receber o maná, todos os dias começaram a chamar o maná de pão vil, e disseram: quem nos dera comer da carne do Egito? Veja que loucura, quem come carne boa se você é escravo? Isso é mentira. E nós começamos a querer retroceder, e aí Estevão é muito sábio lá em Atos capítulo 7, quando ele vai descrever, e ele diz assim:
Porque Israel, no coração, voltou para o Egito. Preste atenção nisso. Israel não voltou fisicamente para o Egito, hora nenhuma, porque Deus não deixou. Mas no coração, eles já tinham voltado. Investigue no seu coração se você já não voltou para o mundo. Lembra da oração pastoral aqui? Casavam e davam-se em casamentos. Iam e voltavam para a igreja. Davam dízimo como tudo o que deve ser feito. Mas no coração, já voltou para o mundo. É hora de se decidir. Não existe meio termo. Não existe meia andada cristã. Não existe meia caminhada da fé. Ou você caminha com a igreja ou você não caminha. Ou você acha um discurso duro e a tendência, eu vou lhe avisar, é piorar e você sai logo. Ou você diz, Senhor, eu preciso ouvir. E o que a gente faz, irmãos, percebam muito bem isso. O que é voltar atrás? Tornar para trás. É voltar a fazer as mesmas coisas que a gente fazia. Nós começamos a pensar da mesma forma, falar da mesma forma que falávamos e andar com as mesmas pessoas que andávamos. Isso é uma loucura, porque quem provou algo de Cristo sabe como é bom viver no meio do povo de Deus. Voltar para essa velha vida é voltar para a vida que eu sei, que eu fui agora ensinado, instruído, que ela me destrói. Como é que eu vou voltar para alguma coisa que me destrói? Como é que eu dou 2 passos e volto 3? Irmãos, é assim a vida de boa parte da igreja. Você olha, o sujeito deu 2 passos. Quando você vira as costas, ele deu 3 para trás. Como é que pode uma coisa dessa? É toda hora tendo que ir lá e puxar para frente. Vamos, meu irmão, vamos. Claro, existem muitos irmãos que andam com destreza a caminhada da fé. Estão de parabéns por isso. Mas existem outros que, se você deixar 1 segundo, ele torna. Isso é um problema sério. Verso 67 diz, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Que pregador era Jesus Cristo, né? Ele começou com a multidão, comendo pão e peixe, dizendo, mestre, eles diziam, mestre, fala-nos, Senhor, só tu tens as palavras da vida eterna. Quando você está agradando, quando você não está tocando na ferida de ninguém, você é a melhor pessoa do mundo. Reverendo, mestre, todo esse tipo de tratamento que a gente dispensa. Só que quando foi afunilando, aí saíram os judeus. Aí agora os discípulos já tornaram. Da multidão ficaram 12. Aí Jesus olhou para os 12 assim, que coragem. Estão fazendo o que ainda aqui? Vocês aí, estão fazendo o quê? Não querem ir como muitos já fizeram, não pegaram suas coisas e foram embora por essa porta? Aí a pergunta parece que o Senhor está realmente, parece um desejo dele. Vocês não querem ir também não? Mas na verdade aqui é uma provação. Nós precisamos, vez por outra, sermos provados assim. Não querem ir também não? É claro que Jesus não deseja que os seus discípulos vão embora. Mas ele precisa nos provar. E aí, dos 12, só um fala. Você perceba que a resposta talvez não fosse muito fácil de ser dada. Porque não foi um uníssono. Os 12 não se levantaram e disseram, não, de jeito nenhum. Só um falou pelos 12. Pedro. E sempre Pedro, né?
Nós costumamos criticar Pedro, porque Pedro é corajoso, era um homem muito corajoso. Era um homem que falava. E quem fala tem desses problemas mesmo. Quem fala, uma hora erra. Em Mateus 16, quando Jesus Cristo pediu para que fosse dada ali uma breve confissão de fé, foi Pedro que disse: Senhor, tu és Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Foi ele que disse isso. Só que Pedro também foi aquele que, quando o Senhor estava para ser morto, negou Cristo 3 vezes. E ele foi tratado por isso. O Senhor chegou lá e disse: Pedro, tu me amas. E ele teve que dizer, ele não ficava calado: sim, Senhor, eu te amo. E a segunda vez ele: sim, Senhor, eu te amo. A terceira vez aí lembrou. Não tenha dúvida, Pedro lembrou. Ele está me provando, porque 3 vezes eu neguei. Aí você podia pensar, ele agora vai vir com tudo para cima de Pedro. Ele diz: não, você falou. Então apacenta o meu rebanho. O rebanho do Senhor não é apacentado por homens que nunca dizem uma palavra fora daquilo que se espera. Não, não é. Não é feito por homens perfeitos. O pastoreio da Igreja de Cristo é feito por homens que têm coragem de falar, não que falam sempre perfeitamente. Então Pedro aqui, irmãos, deve ser honrado pela sua coragem. Porque se tem um tipo de gente que a gente tem que ter cuidado, é daquele que não fala. Não é que não fala nunca, é quando você vai conversar com ele, a pessoa não se abre. É isso que eu quero dizer. A pessoa se esconde. Porque quem vive assim, não vive só no politicamente correto, não. Vive se escondendo. Nós estamos vivendo agora numa época onde a linguagem que foi dada por Deus, que foi dada para nos comunicar, para que um fale e o outro entenda a mensagem que está sendo falada, agora já não é mais assim. Agora nós falamos muito para esconder. É a época onde as pessoas se escondem falando. Isso é um problema sério, irmãos. Tenha cuidado com quem não se abre. Tenha cuidado com quem fala um monte de palavra e não diz nada. Pode ser simplesmente um problema de fala mesmo. Tem gente que não consegue se expressar. Mas é preciso ficar esperto. É preciso ficar muito esperto. Pedro não tinha esse problema. Errava, porque muitas vezes falava demais. Mas ele era corajoso. Ele disse as seguintes palavras, verso 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Provavelmente Pedro, todos fizeram isso. Olharam para um lado e para o outro. O discurso de Jesus é muito duro, irmãos. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta e espalha. Eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Quem não, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, não tem outro jeito. Nós estamos acostumados a sempre ter uma segunda opção. Não tem com Cristo, só tem Ele e ponto final. O discurso é de fato duro. É por isso que o mundo diz que o nosso discurso é discurso de ódio. Nos chama de intolerantes. Mas esse discurso não é meu. Esse é o discurso de Cristo. Não existe outro caminho. Pedro tentou até olhar. Ele disse: Senhor, para quem iremos? Veja, ele não diz para onde. Ele diz para quem. Porque a alma humana, ela não tende para o quê, mas para quem.
A nossa alma não foi constituída para lugares, não foi constituída para coisas, mas para uma pessoa. A nossa alma, ela foi constituída para Deus. Então, aqueles que querem inclinar sua alma para as coisas quebram a cara, nunca se satisfazem. Aqueles que querem inclinar a sua alma para lugares e pensam: se eu morar em tal lugar, meu problema está resolvido, é o céu na terra, vão se frustrar. E aqueles que inclinam suas almas para um outro, que não Cristo, também se frustram. Para quem nós iremos? Porque depois ele fecha quem? Só tu. Ou seja, não é que é uma pessoa simplesmente, mas é aquela pessoa especificamente. Só tu tens as palavras da vida eterna. Se tivesse um melhor, eu até poderia ir. Se tivesse uma segunda opção, eu até poderia pensar, mas não há. Só existe o Senhor. Aí ele diz, agora veja o complemento de Pedro. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Qual é a diferença dos 12, na verdade dos 11, para os judeus, para os discípulos e para Judas, que vai ser tratado no final? O que Pedro disse aqui. Nós temos crido. A pregação foi a mesma. O problema é você crer. Se você crer, não tem sermão duro, não. Se você crer, o discurso é sempre de amor. Mas se você não crer, o discurso é sempre de ódio. Verso 70, nos aproximando do fim. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Parece que ele dá uma devagada, né? Vem aqui construindo um raciocínio, aí ele... Não, mas eu escolhi 12. Não é divagação de Cristo, não. Ele está só demonstrando o próximo que vai retornar, retroceder do caminho. Ele quis dizer, os judeus já me deixaram. Os discípulos já me deixaram. Judas vai me deixar. Da multidão sobraram quantos? 11. De milhares de pessoas que viram Cristo multiplicando pães e peixes. Sabe quantos sobraram? 11. Não se preocupe em agradar o outro. Quando nós estamos tratando aqui da palavra de Deus. O que nós precisamos ser é fiéis na pregação. O que nós precisamos, na verdade, é sermos fiéis com o que diz a palavra. Os que creem, os que foram separados por Deus, os que foram eleitos de Deus, eles ficam. Pode ficar tranquilo, eles vão ficar. A vida cristã na igreja, numa igreja séria, não é fácil, vocês sabem disso. Vez por outra, a gente precisa ser chamado a atenção ou chamar a atenção. Vez por outra, é uma disciplina. Mas a gente vai caminhando, é assim que a gente caminha. Ouvindo sermão duro, ouvindo sermão um pouco mais amável, e a gente vai caminhando. Só que no meio do caminho, nós vamos percebendo os judeus, os discípulos, os Judas. Os Judas também estão no nosso meio. E sabe por que eles são os mais perigosos? Porque você vê aqui os judeus indo embora. Não, esse discurso é duro demais. Os discípulos indo embora. E Judas? Judas não vai embora.
ele vai ficar até o último dia. Para quê? Para entregar o Senhor Jesus Cristo à morte. Ele é chamado diabolos. É uma expressão que pega uma preposição em grego, junta com uma palavra, é o acusador. O falso acusador. Os Judas muitas vezes não vão poder ser identificados. Mas uma hora vão se revelar. Os traidores da Igreja de Cristo. Por isso, irmãos, tenham cuidado. Quando surgem novos pregadores revolucionários que, da noite para o dia, eles passam a tomar conta das atenções da igreja, quando nós não vemos fundamentos, não vemos de onde vem e para onde vai, tenham cuidado. Nem todos são Judas, nem todos. Mas é preciso ter cuidado. Tenham cuidado nos relacionamentos da própria igreja. Você sabe quem era Judas? Judas era o tesoureiro da igreja. Ele andava com a bolsa da tesouraria da igreja na mão. Foi o primeiro tesoureiro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Sabe onde é que Judas estava no dia da primeira ceia? Sentado, comendo do pão e bebendo do vinho. Todo cuidado é pouco. Eu estou dizendo isso aos irmãos, não é para que vocês vivam, né, feito loucos, a qualquer momento tem um Judas do meu lado. Não, não é assim. Mas eles dão sinais. Eles dão sinais. Quem precisa ficar sempre mais alerta na igreja? Os homens. Homens não têm o direito de serem enganados. A mulher foi enganada, a Eva foi enganada, o homem não foi enganado. Porque não é da natureza do homem ser enganado. Não seja tolo, não se deixe enganar. Por fim, irmãos, na dureza dos sermões, o Senhor trata o nosso coração. Os sermões maleáveis, doces ao paladar, eles não têm efeito nenhum duradouro. Eles só acalmam a tua alma naquela hora, mas depois você volta tudo. Toda a preocupação que você tinha, todos os problemas que você tinha depois de ouvir um sermão como esse, dá aquela aliviada ali no domingo à noite, no outro dia vem tudo de novo, porque não foi tratado. Louve a Deus pelo sermão duro e não o coração duro. Mas se teu coração é duro, peça ao Senhor para quebrantá-lo. Ele é poderoso. E Ele pode te salvar de não retroceder do caminho. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, somos naturalmente avessos à Tua palavra. O que desejamos, Senhor Deus, é ter o nosso coração acalentado, os nossos desejos atendidos, as nossas vontades, Senhor Deus, supridas. Mas não é assim na casa do Senhor. Aqui é a tua vontade que tem que ser feita, as tuas ordens cumpridas. O teu querer deve ser o nosso desejo, Senhor. Perdoe-nos, Senhor Deus, às vezes que nós queremos, de algum modo, moldar a igreja à nossa imagem e semelhança. Isso é impossível, porque a igreja é do Senhor. Dá-nos um coração, Senhor Deus, que seja maleável diante da ação do Teu Espírito, que Ele nos vivifique, que Ele glorifique o Senhor no nosso meio e que Ele nos faça ter prazer nas coisas que o Senhor nos fala. Que a nossa família, que a nossa casa ame a Tua palavra e não te rejeite. E que nunca retrocedamos um passo sequer na caminhada cristã. Nos leva sempre adiante, rumo a Jerusalém celestial. Em Cristo nosso Senhor. Amém.